Olá para vocês que estão se arriscando, né, em me acompanhar nesse mini curso de liderança que eu, na verdade, estou fazendo todo mês de setembro. Tem duas razões. A primeira é porque a gente vai escolher um novo líder e esse novo líder é uma responsabilidade de todos os brasileiros, né? E a gente é nação e a gente precisa se fortalecer como nação. E isso a gente não pode nem mais fazer para gente, principalmente para gente que já está aí, ó, com 40, 50, 60. Nós temos que fazer isso para as nossas crianças, os filhos, os nossos netos. E o segundo motivo é que, de fato, eu estou em autotreinamento, sabe? De tentar ensinar e dividir e partilhar as coisas que eu aprendi, que eu venho aprendendo com um grupo maior de pessoas através do mundo digital. E a liderança, ela é um tema muito estudado na psicologia organizacional, na administração, mas uma coisa é o que a gente estuda, sabe? Nos livros, que a gente vê nos filmes, que a gente ouve em palestras, outra coisa é a prática, né? Porque a liderança é uma prática humana e muito séria, né? O líder, ele é uma figura de muita importância, ele pode conduzir as pessoas todas para a evolução e um desenvolvimento, e ele tem, entre aspas, o poder também de conduzir, né, as pessoas para as doenças, né, a um funcionamento doente, a um funcionamento perverso, a uma coisa de competitiva, né? Então, essa semana eu quero falar um pouco da tipologia dos líderes. Esse termo tipologia é uma coisa que eu não gosto muito de usar, porque parece que a gente põe o perfil da pessoa dentro de um esquema, dentro de um quadrado, e não é o caso. Mas a gente é só para a gente ter a clareza de que a cada dia eu vou estar falando de uma personalidade de liderança, como que funciona. Eu cheguei até a falar disso na semana passada, de um texto que eu produzi na ocasião da TSM Recursos Humanos, e tentar falar um pouco dos estilos, na verdade, de liderança, né, e as consequências, né, positivas, às vezes as consequências que também não são positivas, né, e eu acho que isso é bem interessante. Evidentemente, nenhum líder se encaixa totalmente dentro de uma característica, de um perfil, de uma tipologia. Às vezes a gente tem um pouquinho de cada coisa no líder, mas evidentemente quando se tem uma tendência muito grande de um líder ter uma forma de lidar com a liderança, de gestar seu grupo, é muito claro que ele pode assim, o quanto que ele vai caminhar na direção de que resultados ele terá a partir da própria liderança dele. E eu acho que a gente está num momento muito interessante de discutir liderança. Acho mesmo, sabe? Num momento assim bem conturbado, inclusive, e num momento mundial de poucos líderes, conforme eu andei falando, de referência, né? A gente procura líder assim de referência, que a gente possa olhar, admirar e ver que ele está de fato fazendo com que um grupo de pessoas caminhe numa direção de desenvolvimento e a gente não está achando muito líder por aí. Então, a próxima semana, né, a partir de hoje, segunda-feira, eu vou estar falando um pouco desses estilos, né? Eu tenho uma tendência, assim, a querer sempre começar pelo líder nato, do qual eu falei tanto na semana passada, porque o líder nato, ele nasceu com aquela característica, assim, característica não, ele nasceu com um dom, ele nasceu com um dom, ele nasceu com um talento, ele já nasceu com aquilo. Eu falo que alguns talentos são óbvios, por exemplo, o talento de cantar, né? É óbvio, a gente vai vendo isso nas crianças, a gente vê isso naquele programa, né, do The Voice Kids, né? Nasceu com aquele dom, né? Já nasceu, vem de onde aquilo? Não é? Quem assistiu o filme aquele filme francês Piaf, né?
que pega o filme desde que ela é pequenininha, é uma historiografia dela. Então você vê que ela descobriu o dom dela de cantar, ela tinha 9 anos no auge de uma pobreza. Então assim, é dom mesmo, né? Eu acho que é um dom que algumas pessoas recebem porque vem, aí eu já acredito até numa visão mais macro de vida, né? Já vem mesmo para poder cumprir com esse compromisso junto aos seres humanos, à comunidade humana. Então, o líder nato é aquele que já nasce com um dom. Então, vamos colocá-lo não em primeiro lugar, no lugar master, não é isso, mas é colocá-lo sim num lugar de muita importância, porque é algo que está dentro dele, né, na constituição do ser dele, está na alma dele, vamos dizer assim. Então, ele pode vir a ser um líder legitimado, reconhecido, ele pode ser um líder que vai ter uma carreira brilhante, maravilhosa, que vai chegar ao topo de uma carreira, mas ele pode ser um líder, uma pessoa muito simples, né, que cuida de uma plantação rural, por exemplo. Simples, lá do interior. Então, quando a pessoa nasce assim, com esse dom, não é fácil não, tá? Eu até falei, é uma missão muito séria que essa pessoa recebe, mas ao mesmo tempo, para ela querer tão natural, ela faz tão naturalmente, né, que ela simplesmente tem aquilo e ela usa, ela leva isso para a vida dela, para as relações que ela tem. Então, o líder nato, amanhã eu vou descrever ele, embora eu venha falando já sobre ele, mas eu quero falar dele de uma forma melhor, né, em termos assim de ação de liderança, quando se tem o dom da liderança. E mesmo se tendo o dom, né, a pessoa tem que tomar consciência que ela tem o dom. A pessoa tem que ter a clareza de que ela tem aquele dom. Ela tem que chegar num autoconhecimento de forma tal que ela entenda que ela tem essa habilidade dentro dela, a nível celular, sabe? E que na medida em que ela toma consciência, é que ela tem de fato condições, às vezes, de usar essa liderança a favor de grandes eventos e de grandes feitos e de grandes transformações. Porque se ela não tiver essa autoconfiança, e isso é tão natural para ela, ela segue por aí, fazendo alguns movimentos, sempre, mas às vezes um líder nato recebendo também um acompanhamento, recebendo, lendo, estudando, na medida que ele é consciente do que ele tem um poder real de ser, tá? Não é um poder que ninguém deu, né? Não é um lugar de que ele foi eleito, não é um lugar que ele galgou e quis, ele simplesmente tá no ser dele isso. Eu acho isso muito lindo, muito bacana e muito precioso. Então amanhã eu começo a falar dele, do estilo dele, e depois eu vou falando de outros até a sexta-feira, tá bom? E aí, conforme eu expliquei, vocês vão encontrar esse conteúdo no YouTube, Ser Mais Humano, né? E vão encontrar esse conteúdo no Facebook Simone Coutinho Sabino e vão encontrar esse conteúdo no meu Instagram profissional, hashtag sermaishumano.oficial, tá ok? São os 3 canais onde esses conteúdos estarão a partir da próxima semana. Até amanhã, terça-feira, que eu volto.